A pergunta de hoje, a pergunta de número 52 do Catecismo de Heidelberg, ela diz o seguinte: que consolo te oferece a volta de Cristo para julgar vivos e mortos? Notem que o Catecismo de Heidelberg ele sempre vai voltar a tratar do tema consolo, relacionando com as doutrinas da Bíblia e principalmente com a obra de Cristo. Porque no período em que ele foi produzido, a igreja sofreu muita perseguição. E era necessário que o consolo do Senhor, o conforto do Senhor, fosse ensinado à igreja. Então a pergunta de número 52, ela trata mais uma vez do tema consolo e diz o seguinte: que consolo te oferece ou é oferecido para o cristão a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos? Prestem bem atenção à resposta e como nós seremos dirigidos a passagens bíblicas confortadoras. A resposta é: que em todas as minhas misérias e perseguições, com plena confiança, espero do céu como juiz, aquele que primeiramente se pôs diante do juízo de Deus por mim e me livrou de toda maldição. E ele continua: e que lançará todos os seus e os meus inimigos nas penas eternas, que a mim, com todos os eleitos, há de conduzir-me ao gozo celeste e à glória eterna. Então, qual o consolo que nós temos como cristãos quando encontramos nas Escrituras a promessa de que Jesus voltará segunda vez para julgar vivos e mortos? Primeira delas é que em todas as nossas misérias e perseguições, com plena confiança, esperamos do céu como juiz, aquele que primeiramente se pôs diante do juízo de Deus por nós e nos livrou de toda maldição. Vejam só as passagens sugeridas. A primeira delas, Filipenses capítulo 3. Vamos para lá. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 27, ou 17, me perdoe. Filipenses 3, a partir do versículo 17. O tema perseguição também é abordado na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, estando ele mesmo preso no período em que escreveu esta carta por causa do Evangelho. Olhem só o que diz então o apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Vamos ler do versículo 17 em diante. Vamos lá. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Até aqui, Paulo ele está descrevendo a situação vivida na época. Os cristãos estavam sofrendo perseguição, assim como ele, apóstolo, e ele chorava porque irmãos ou homens que se apresentaram um dia como irmãos se tornaram inimigos da cruz e estavam agindo como falsos mestres, como falsos profetas, disseminando o erro, a desesperança, a incredulidade. Ele diz então que o destino destes homens, ele repete aquilo que disse várias vezes, é a perdição. Por quê? Porque o Deus deles não estava sendo aguardado segunda vez. O Deus deles não estava no céu, o qual estava brevemente pronto para voltar, ou que repentinamente poderia voltar no tempo certo para resgatar o seu povo. O Deus deles é o ventre, diz o apóstolo Paulo, eram os seus próprios ventres, e a glória deles estava na sua infâmia de afirmarem inimigos da cruz de Cristo. E aí, por que tudo isso? Final do versículo 19. Porque eles só se preocupavam com as coisas
terrenas. Agora, onde é que nós encontramos então consolo em meio aos nossos pecados, o que o Catecismo de Heidelberg chama de misérias, e em meio às perseguições que nós sofremos porque amamos a Cristo e enfrentamos tudo isso em plena confiança? Onde é que está a nossa confiança ou o nosso consolo? Versículo de número 20. Vamos ler juntos o versículo de número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, a promessa feita por Cristo de retornar um dia para consumar o seu reino, confere à igreja que foi comprada com o seu próprio sangue, o seu reino, confere à sua igreja confiança. Percebam, os inimigos da cruz se preocupam com as coisas terrenas, mas os crentes em Cristo encontram consolo em meio à perseguição, em meio às lutas que enfrentam nesta vida, olhando para Cristo e crendo que a sua pátria não está neste mundo, a sua pátria está nos céus. É importante, irmãos, entendermos o seguinte: o reino de Cristo, ele já passa a ser experimentado nesta vida pelos crentes. Aqui, neste mundo, embora entregue ao maligno, nós representamos o reino de Jesus Cristo, que é o Senhor do mundo. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é um parasita. Ele se instala e ele, não tendo poder para criar nada, acredita ter domínio sobre o mundo. Mas a Escritura diz que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Jesus Cristo. Então, a Igreja de Cristo, ela representa o seu reino neste mundo, e a Bíblia diz que enquanto ela caminha neste mundo, ela batalha, ela milita. Por isso que um termo que é utilizado em nossa teologia reformada, bíblica, é que a igreja, enquanto marcha neste mundo, ela é militante, ela é combatente. Por isso que cada crente é um soldado de Cristo. Por isso que cada crente deve entender o significado de Efésios 6 para a sua vida. Toma toda a armadura de Deus para lutar. Ele precisa ter essa consciência. E no reino de Cristo, não há aposentadoria para os seus soldados enquanto estes não forem promovidos para o triunfo daqueles que se encontram com ele quando partem para a glória. Então, enquanto nós vivemos nesta vida, nós não somos alienados. Nós sabemos que temos que trabalhar, que temos que educar os nossos filhos, que temos que testemunhar do Evangelho, mas a prioridade que nós colocamos em nossa vida define tudo. Eu devo buscar em todas estas coisas, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Eu devo olhar para Filipenses 3:20, e eu penso, irmãos, esse deveria ser um versículo que, se pudéssemos, fosse decorado e marcado em nossas Bíblias e em lugares fáceis, para que todas as vezes que fôssemos então abatidos e massacrados pelo mundo, nós lembrássemos que a nossa pátria, ela não está aqui. A Escritura diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Ele tem um nome, ele é o Senhor Jesus Cristo. Esse termo Senhor, na língua grega, aponta para a figura do imperador. Ele é o imperador, ele tem um império e um reino glorioso, e a promessa dele, versículo 21, é que transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo que sofre, esse corpo que adoece, esse corpo que se deprime, esse corpo que sofre angústia, esse corpo que dói, esse corpo que chora.
Ele vai transformá-lo para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, a pátria do crente, ela está onde? Está nos céus. Quando o jovem vai se alistar para o serviço militar, geralmente ele é perguntado quanto à sua religião. Eu lembro que já estava na igreja e quando fui me alistar, me perguntaram, qual é a sua religião? Eu disse, eu sou protestante. Aí ele disse, há algum problema de que você sirva a sua pátria? Eu disse, não. Agora eu tenho certeza que a minha pátria não é daqui. Você deve servir a sua pátria enquanto você vive em um país onde o Senhor lhe colocou? Sim. Deve. Você não deve dizer, não, minha religião não me permite servir às armas, ao exército do meu país. Você deve servir, faz parte da sua cidadania. Porém, a minha consciência é que eu não sou cidadão deste reino. Enquanto eu estou aqui de passagem, eu sirvo. Mas servindo aos homens, eu não posso esquecer que eu sirvo primeiramente ao Senhor. Então, no exército, no trabalho, na escola, em casa, eu devo ter essa consciência. Minha pátria não é deste mundo. Vejam só outra passagem. Lucas, capítulo 21. Vamos lá. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro evangelho, terceiro livro do Novo Testamento. Observem comigo o seguinte. Lucas, capítulo 21. A partir do versículo 25. Jesus aqui está falando do seu retorno. Prestem atenção nas palavras do Senhor Jesus. Vamos ler a partir do versículo de número 25. Lucas 21, a partir do versículo de número 25. Vamos lá. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Se você tem medo de trovão, é o momento de você parar com isso. É momento de todas as vezes que você perceber uma trovoada e uma chuva forte como essa, não é você se esconder debaixo da cama, não. Toda vez que você perceber um som e um estrondo de um trovão, corra para a frente da casa e olhe para o céu para ver se Cristo está voltando. Porque esses são sinais que preparam a igreja para a volta de Cristo. Percebam que quando conversamos com as pessoas e aqueles que não temem ao Senhor, eles se apavoram com medo de trovão e eles não fazem nem ideia de como será a volta de Jesus. Será um momento ímpar, histórico, final e terrível. Vejam só como o Senhor Jesus mesmo descreve: sinais no sol haverá, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e que estarão perplexas por causa do bramido do mar e das ondas. Tudo isso que nós percebemos e que está acontecendo no mundo são prenúncios do grande dia do retorno do Rei. Versículo 26 diz que o medo que os homens sentem hoje dos trovões é pouco. Haverá naquele dia homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, vejam que consolo eu tenho em meio à minha perseguição e sofrimento por ser cristão, com plena confiança por esperar do céu o juiz que um dia se colocou diante do Pai, para que eu não recebesse a ira e a condenação eterna. Naquele dia, diz a Escritura, Jesus voltará, vindo numa nuvem com poder e grande glória.
todo olho o verá, diz o livro do Apocalipse. Será um acontecimento marcante. E Jesus, ele mesmo, disse aos seus discípulos, para nós, o que é que nós devemos fazer. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultem, louvem, exaltem ao Senhor e ergam a vossa cabeça. Por quê? Porque o Rei está voltando. Porque a vossa redenção se aproxima. Você já é salvo ou está salvo, mas você ainda experimentará comigo, com toda a igreja, esta redenção completa, quando Jesus voltar e todo olho então contemplar a glória do Rei Jesus Cristo. Esta é uma passagem confortadora e que nos diz que neste grande dia mortos ressuscitarão. A Bíblia fala sobre isso. Neste glorioso dia, os ímpios também irão ressuscitar, mas para juízo. O mundo será julgado com justiça. E nós que esperamos um novo céu e uma nova terra, contemplaremos a chegada de Jesus. Então, percebam que quando nós falamos sobre o céu, ou quando nós tratamos sobre este tema, falar sobre ele a parte de Cristo, sem mencionar a volta de Cristo, sem falar sobre o que o crente deve esperar mesmo sobre o céu, que é Cristo. Se nós tentarmos pensar ou discutir esse assunto sem observar o que vai acontecer no dia final, nós vamos apenas especular. Vamos começar a perguntar, e o que é que vai ter no céu? E o que é que vai haver no céu? Será que não vai ter nada no céu? O céu é Jesus. Onde Jesus estiver, ali será céu. Por isso que o crente, ainda que sofra com confiança, ele começa a experimentar da paz que nenhum outro homem pode dar, nenhum outro ser, somente Cristo, que é Salvador e Senhor nosso. E aí você é preparado para que naquele dia você não tema. E aí vamos começar a fazer um exercício de não nos apavorarmos com trovões. Quando os nossos filhos começarem a ficar com medo, falemos que esses trovões nos preparam e nos anunciam para o dia da volta de Jesus Cristo. E como esse dia será terrível, será extraordinariamente maravilhoso, trará pavor e fará com que os ímpios desmaiem, mas trará alegria, gozo e plena satisfação para aqueles que o esperam. Vamos continuar e vamos ver o seguinte também. Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, versículo de número 23. Uma passagem já que nós conhecemos. A partir do versículo 18, diz o seguinte. Romanos 8. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura a partir do versículo 12, porque ela nos prepara para os versículos em questão aqui. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Um termo carinhosamente dirigido ao Senhor e que nos leva a ter a certeza desta intimidade que temos com o Senhor como nosso Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí, lemos a partir do versículo 22 até o versículo 25. Vamos ler. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então o crente em Cristo espera o seu retorno. A Bíblia diz que ele virá para julgar os vivos e os mortos, e nesse dia haverá a redenção de toda a criação, inclusive ou principalmente da coroa da criação, que é o homem. Só que este homem redimido será aquele que entregou a sua vida a Jesus. Por isso que crer em Jesus, entregar a sua vida a Jesus, confessar a sua miséria, o seu pecado de desobediência, de falta de temor, de procurar fazer as coisas segundo os seus próprios caminhos, arrepender-se de tudo isso é importante. E crer em Jesus depois, ou seja, confiar nele como seu salvador pessoal. Se você não crer em Jesus, nesse dia você não experimentará a redenção do seu próprio corpo. Que redenção é esta? Será aquele momento em que a nossa corrupção, a nossa carne, nosso corpo sofrido, será então transformado em um corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus. O apóstolo Paulo diz que se nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Se com Jesus sofremos, a Escritura também nos diz que com Ele nós seremos glorificados. Finalmente, eu quero apresentar uma última passagem em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e deixar para concluir esse estudo na próxima quarta-feira, onde nós vamos falar um pouco mais sobre este tema e eu vou trabalhar alguns detalhes a mais sobre a volta de Jesus. Então, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, observem comigo. A partir do versículo de número 13. Vamos ler juntos a partir do versículo de número 13. Vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Os irmãos de Tessalônica, eles estavam com um desejo tão grande de ver a Jesus, de que Jesus voltasse, que começaram a ficar desanimados com aqueles que estavam morrendo. Percebam que na linguagem bíblica, e muito utilizada pelo apóstolo Paulo, ele vai referir-se à morte do crente como um momento
momento em que eles adormecem esperando a redenção. Não é que a alma entra em um sono profundo, não. Porque a Escritura vai nos mostrar que os crentes, quando morrem, suas almas comparecem diante de Deus e ficam aguardando a volta de Cristo, onde haverá novamente a união da alma e do corpo, a ressurreição. O livro do Apocalipse vai mostrar, na visão de João, os mártires diante do trono de Deus, clamando ao Senhor por justiça, por aqueles que derramaram sangue da igreja. Então, a expressão aqui mostra a maneira cuidadosa, amorosa e carinhosa como Jesus ele trata com os seus filhos, aqueles que já morreram, que morreram no Senhor. Vejam que ele vai dizer que nós não podemos ser ignorantes com respeito aos que dormem, e ele vai usar a expressão que, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele também trará em sua companhia os que dormem. Então, dormir e morrer são a mesma coisa, só que a linguagem que o apóstolo usa é para mostrar que quando nós morremos com Cristo, nós descansamos. Então, certa vez nós falamos sobre a morte, e até o tema que eu coloquei para provocar aqueles que acessam a internet e acessam as mensagens da igreja foi a boa morte. E muita gente diz, que boa morte o quê, pastor? Existe morte boa? Existe sim. A boa morte é a morte do crente. Quando ele morre no Senhor, não há coisa melhor. Porque ele sabe que até mesmo a morte não poderá afastá-lo da presença do seu Senhor, da união que ele tem com Jesus Cristo. E a prova aqui, a Bíblia diz que os vivos que ficarem até a vinda de Jesus, versículo de número 15, de modo nenhum precederão os que estiverem dormindo no Senhor, ou seja, que morreram com Cristo. Porque naquele dia, diz o versículo 16, quando a palavra de ordem for dada, quando o som do arcanjo for ouvido, quando a trombeta de Deus for ressoada, descerá dos céus o Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos não passarão pela morte, mas serão tomados vivos diante da presença do Senhor e terão também os seus corpos glorificados. Então, a esperança do crente é que Jesus Cristo vai voltar. E ele vai voltar a segunda vez, mas voltará como juiz. A certeza do crente e a palavra que deve nos consolar todas as vezes que estivermos desanimados é que nós caminhamos para o céu e que a nossa pátria está nos céus. É uma verdade que deve ser dita e falada desde os nossos pequeninos até os mais velhos. Às vezes a gente deixa para falar sobre o céu quando a pessoa está para morrer. Mas falar sobre o céu ou tratar sobre esse tema, ele envolve a mensagem do Evangelho. Quando nós participamos da ceia do Senhor, estamos falando sobre o céu. Quando nós pregamos sobre a salvação, nós estamos apontando para o céu. Quando nós falamos da volta de Jesus, nós estamos falando sobre o céu. Porque esta é a consumação final, é aquilo que todo crente deve aguardar. Nada que produzimos, nada que recebemos neste mundo, nós levaremos para a eternidade. O que fica quando nós partimos é o testemunho, são as obras, para que as pessoas vejam como a nossa fé em Cristo nos preparou para a eternidade. De maneira que na próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, nós vamos caminhar um pouco mais e, como diz a palavra do Senhor, que nos consolemos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome, porque encontramos consolo, muito consolo para a nossa alma, no fato de que a promessa do teu evangelho é que Jesus voltará segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Voltará como juiz. E aquele que um dia ficou entre nós e o Senhor que é santo,
aquele que um dia suportou na cruz o nosso sofrimento ou a nossa condenação, sofrendo em nosso lugar, aquele que suportou um dia na cruz todo o peso da justa ira do Pai, ele, glorificado e vitorioso, voltará a segunda vez, agora para resgatar a sua igreja e para julgar vivos e mortos. Será um dia terrível para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não entregarem as suas vidas a Jesus. Tudo aquilo que nós temos percebido no mundo, Senhor, deve nos despertar para aquele dia em que a criação será agitada de maneira tal que as forças da natureza, elas serão demonstradas ou reveladas com grande fúria e poder, preparando assim a volta de Jesus, fazendo com que os homens ímpios desmaiem de temor, de terror, porque eles duvidaram, eles zombaram, eles não acreditaram no testemunho da igreja. Será um dia em que os crentes olharão para os céus e exultarão, porque não há o que temer, porque a nossa redenção em Cristo, ela se completará. Ó Senhor, abençoa a tua igreja e conforta e consola a cada irmão, que a nossa esperança esteja no céu, que a nossa pátria que está no céu seja aquela que ocupe os nossos primeiros pensamentos, o nosso maior desejo e interesse, que façamos tudo, ó Senhor, sempre na expectativa de que um dia nós iremos para o céu. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a encontrarmos conforto e consolo nestas palavras, porque são palavras de vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.